A OTAN esteve a uma distância de apenas 150 metros de entrar definitivamente na guerra contra a Rússia. Essas foram as palavras de um importante político dos Estados Unidos da América. Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica e geografia, me acompanha no canal. Faça sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, na quarta-feira, dia 6 de março, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, esse em primeiro plano, recebeu a visita do primeiro-ministro da Grécia, esse que aparece do lado dele. E os dois foram juntos visitar a cidade de Odessa. Enquanto os dois e suas comitivas faziam a visita à cidade de Odessa, dá uma olhada no que aconteceu. Míssil russo cai próximo a Zelensky e a premier grego na Ucrânia. Kyriakos Mitsotakis, que é o premier grego, visitava o país para discutir reconstrução da Ucrânia. A ação russa deixou 5 mortos na cidade portuária de Odessa. Ou seja, o enredo é esse aí. Os dois faziam uma visita a Odessa e aí, durante essa visita, mísseis russos atingiram a cidade. Quando isso aconteceu, levantou-se a possibilidade. Poxa, será que a Rússia tinha como alvo atingir os dois? Sim ou não? Bom, isso não vem o caso agora, mas dá uma olhada no que escreveu no X, antigo Twitter, esse deputado dos Estados Unidos, membro do Partido Republicano, Adam Kinzinger. Ele escreveu o seguinte: a Rússia acabou de chegar a 150 metros do artigo 5º da OTAN, com a notícia do ataque em Odessa que quase atingiu o primeiro-ministro grego. Para você se situar melhor em termos aí de mapa, de cartografia, a cidade de Odessa fica aqui localizada, no sul da Ucrânia, banhada pelo Mar Negro. É uma importante cidade portuária e é hoje um dos últimos redutos de acesso ao Mar Negro que restou para a Ucrânia, porque todos os demais litorais ucranianos hoje estão sob controle da Rússia. Então a importância de Odessa, tanto militarmente como comercialmente, é algo enorme para os ucranianos. Até porque, nos dias atuais, é o único caminho que resta para a Ucrânia continuar exportando por via marítima o trigo, algo do qual sua economia tanto depende. Diante desse ataque, o premier grego se manifestou, olha o que ele disse. Mesmo no final da visita ao porto de Odessa, ouvimos o som de sirenes de ataques aéreos e explosões muito próximas de nós. Não tivemos tempo para nos abrigar, adiantou o primeiro-ministro grego após os bombardeios. E aí a pergunta volta, né? O alvo eram os dois políticos ou não? A Rússia se pronunciou, dá uma olhada. A Rússia anunciou ter atingido um hangar do porto de Odessa que abrigava drones navais ucranianos. O objetivo foi alcançado, o alvo foi atingido, adiantou o Ministério Russo da Defesa em comunicado citado aí pela agência Reuters. Ou seja, segundo a Rússia, o objetivo do ataque não era atingir nenhum político, mas sim uma base naval de drones que ficava aqui em Odessa. Se você acompanhou meus vídeos anteriores, você lembra dos casos dos 3 navios que nos últimos 40 dias foram naufragados, navios russos que foram naufragados depois de serem atingidos por drones ucranianos. Algo, inclusive, que vem atormentando a marinha russa. Pois bem, o Dmitry Medvedev, que é um grande aliado do Vladimir Putin, ex-presidente da Rússia, afirmou que a Rússia não tinha como alvo comitiva de Zelensky em Odessa. E ele ainda tirou onda, dá uma olhada. Ele disse que se Moscou tivesse os dois como alvo, esse alvo teria sido atingido. Ou seja, o recado é mais ou menos o seguinte. Não, gente, fica tranquilo aí. Se nós quiséssemos matar Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro grego, que eu não vou arriscar lembrar o nome agora, nós tínhamos feito isso. Então o alvo não eram os dois. Mas a pergunta que fica é a seguinte. E se, num ataque desses, o primeiro-ministro da Grécia, em visita à Ucrânia, tivesse morrido? Será que isso era o bastante para que o artigo 5º da OTAN fosse invocado pela Grécia? O artigo 5º é aquele famosão, né? Dá uma olhada aqui, É aquele que afirma o seguinte: as partes concordam que em um ataque armado contra uma ou várias dessas partes, todos os demais membros devem sair em socorro a esse membro atacado. Mas aí, por que eu faço essa pergunta?
Eu faço essa pergunta porque o artigo 5º, em momento algum, ele fala em ataques contra o chefe de Estado ou de governo de um dos membros da OTAN. Ele fala apenas aqui, no início, em ataque armado contra uma ou várias dessas partes. O artigo 6º, que explica o que se considera como ataque armado, ou seja, é um complemento do artigo 5º, ele fala: considera-se ataque armado contra uma ou várias partes. Ataque contra o território de qualquer uma dessas partes, na Europa, na América do Norte, etc. E considera também ataque armado contra as forças, navios ou aeronaves. Ou seja, de novo, ele não deixa claro ataques contra chefes de governo e ou chefes de Estado. Nesse exemplo hipotético que eu estou levantando aqui, nessa possibilidade, o primeiro-ministro grego ele seria morto num eventual ataque russo, não no território da Grécia, mas sim no território da Ucrânia. A Ucrânia não pertence à OTAN. Então a pergunta que fica é, na sua opinião, será que se ele fosse atacado, não necessariamente morto, que ele fosse ferido no ataque russo, será que isso seria o bastante para que esse artigo 5º da OTAN fosse invocado pela Grécia? Escreve aí para mim nos comentários o que você pensa sobre isso. Lembrando que nunca houve nenhum exemplo disso, Desde que a OTAN foi criada, lá em 1947, nunca aconteceu, pelo menos não que eu me lembre, se tiver ocorrido você me corrige aí. Mas eu não me lembro de nenhum caso em que um chefe de Estado ou de governo de um país da OTAN tenha sido morto por um país inimigo. Se a minha memória não me trai, o único caso que eu me lembro de presidente ou chefe de Estado, de governo, sendo morto foi John Kennedy, lá nos anos 60, presidente dos Estados Unidos, e ainda assim ele foi morto não por um inimigo externo, mas sim por um próprio cidadão dos Estados Unidos, ou seja, não se enquadrava nesse exemplo que eu estou dando aqui. E ainda que o documento deixasse de maneira explícita que um ataque contra uma liderança política era razão para invocar o artigo 5º, isso não necessariamente levaria a uma resposta militar por parte dos países da OTAN. Dá uma olhada nessa outra manchete aí. O artigo 5º do Tratado da OTAN não obriga, ou seja, não estabelece necessariamente uma resposta militar se um dos seus membros for atacado. Ou seja, aquela ideia assim, se algum país da OTAN sofrer um ataque externo, obrigatoriamente todos os demais darão também uma resposta militar contra o agressor. Não é por aí. Dá uma olhada nisso. O compromisso dos Estados-membros de defender quem tenha sido atacado não é automático, mas requer que se acione o Conselho do Atlântico Norte, órgão onde estão todos os representantes permanentes dos estados junto à OTAN, ou seja, precisa ser feita uma consulta prévia. Além disso, dá uma olhada no que diz aqui o professor Frederico Merck, professor de Relações Internacionais, especialista em OTAN. Ele fala o seguinte: dentre as possíveis ações militares, o leque é muito amplo e inclui o envio de equipamentos, aviões e maior cooperação e inteligência, entre outros. Pode-se ir desde ações mínimas no tocante à intensidade militar a ações máximas, como, por exemplo, a declaração de guerra. Então, veja que a interpretação desse artigo 5º não se restringe a uma declaração de guerra contra um eventual agressor. Ele complementa, há também medidas não militares, que podem ser, por exemplo, boicotes diplomáticos, sanções econômicas, etc. Abre aspas para o que ele disse. O artigo 5º não limita nem restringe as medidas que os membros podem implementar, expressou o pesquisador. Então, diferentemente do que o senso comum acredita, pessoal, não necessariamente em caso de agressão contra um membro da OTAN, isso não necessariamente significará que os demais membros da OTAN darão uma resposta militar contra esse país externo, contra esse inimigo que tenha promovido essa agressão. E aí, eu quero de novo saber sua opinião sobre esse caso hipotético. E se? A gente sabe que em história, em geopolítica, não existe o se, Mas vamos aqui fazer um exercício de reflexão. Vamos imaginar, e se o primeiro-ministro grego tivesse sofrido esse ataque, tivesse sido atingido, não necessariamente morto, tivesse saído ferido? Será que isso ia recrudescer ainda mais o conflito entre a Rússia e esses países ocidentais que vêm dando apoio à Ucrânia? Escreve aí para mim sua opinião sobre o tema. Beleza, meu povo? Se gostou, então, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike.
e nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça sempre de conferir as informações presentes aqui na descrição do vídeo, inclusive o link para você ter acesso a esse texto que eu te mostrei agora na íntegra. Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Valeu!